Boa noite. O nome do nosso cliente é Mercado Central. A minha equipe é Lucas Paixão, Rita Torresani e eu, Gabriel Bruni. A problemática que o nosso cliente tem pois ele tem um mercadinho em seu bairro e ele precisava de uma ajuda para criar um sistema que facilitasse seu controle de estoque, com metodologias mais ágeis, assim melhorando a sua comunicação com os clientes e os fornecedores. Assim, o nosso grupo sentou e resolveu desenvolver um sistema com o intuito de automatizar e facilitar o cadastro do nosso cliente, trazendo mais segurança aos seus dados. Esse é o DER do nosso banco de dados, utilizamos o MySQL e como podemos ver, as entidades produto se relacionando com fornecedor, produto se relaciona com setor se relaciona com categoria e funcionários. O produto se relaciona com compras e como o relacionamento muitos para muitos, então automaticamente essa compra produto ela é gerada e aí ela vem com os dois IDs, ID produto e ID compra. Aí fica aqui as duas FKs. E compra se relaciona com cliente. Vamos aos testes, mas antes utilizamos o padrão MVC pelas vantagens que ele nos trouxe, como a separação muito clara entre as camadas de visualização e a sua regra de negócios. Vamos aos testes. Bom, como eu disse, utilizamos o padrão MVC, então aqui seria Model, aqui seria Controller e aqui seria a View. Essa View Imagens é uma separação de todas as imagens que utilizamos no nosso projeto. Cada pasta daqui tem uma função. A Controller, ela vai ser a parte de toda a validação que o usuário colocar lá, toda a validação, toda a verificação dos campos vai passar pela Controller. Aqui a Model, então vai ser um modelo de cada coisa, um modelo de um fornecedor, de um funcionário. Um modelo de um funcionário. Então, o funcionário vai precisar de um RG, ele vai precisar de um telefone, um CEP e um setor. Então, se você for construir um funcionário, você vai ter que passar todos esses dados para o funcionário. Além de que, como o funcionário estende de pessoa, então vamos ver quais são os atributos que uma pessoa tem. Então, além daqueles atributos, um funcionário vai precisar ter um nome e um CEP, o que toda pessoa tem. Então, esses dados são passados para funcionários. Então, automaticamente, você já vai colocar aqui no construtor. Aqui seria quando o construtor da classe. Então, aqui, para você construir, como eu disse, um funcionário, tem que passar o nome, o CPF, o RG, o CEP, o telefone e um setor. Eles são do tipo string. Aqui dá o get e o set, os atributos. Aqui, como eu disse, é o modelo. A view seria toda a parte do que o usuário está vendo. Toda a visualização do usuário é a partir da view. Então, vamos ver a view de funcionário. Já que eu estou no funcionário, vamos ver a view de funcionário. CAD funcionários. Código fonte. O que o CAD funcionário vai ter quando ele apertar naquele botão salvar? Então, o que vai realizar? Ele vai instanciar o objeto funcionários. Aqui é o new, instanciando um objeto do tipo funcionários. Como eu disse, para você criar o objeto funcionários, você vai ter que passar todos aqueles atributos. Então, vai pegar o do campo, esse txt nome é a variável do campo lá do meu projeto. Eu vou puxar e vou passar para cá. Então, o que o usuário colocar nos campos vai ser passado para cá. TXT CPF, o RG dele, o CEP e o telefone dele. Esse verificar funcionários é a constante que eu criei aqui em cima, que essa constante é para realizar a ponte entre a visualização entre a parte da view e a controller. Essa ponte, a função dele é isso. É fazer a ponte entre os dados. A comunicação entre a controller e a view. Se a gente for na controller CAD funcionários, a gente vai ver. Cadê? Que aqui também a gente fez a mesma coisa, só que a gente passou da visualização.
Então aqui a parte da view, aqui a variável da view, pegando tela da view, e aqui é da controller, a vem da comunicação. Quando você criar essas constantes, você vai ter que passar para o construtor. Aqui eu instanciei no construtor, e aqui é a mesma coisa. Diz tela é igual a tela. Referenciando. Essa parte é a parte da validação dos dados. Então aqui está validando para ver se os dados estão voltando nulo, se está voltando nulo, se o usuário está preenchendo. Se o usuário preencheu tudo certinho, ele vai para a parte do DAO. O DAO, o que seria o DAO? O DAO seriam todas as nossas queries que vai ser mandado para o banco de dados. A parte do DAO é isso, vai fazer pegar todas as nossas queries e mandar para o banco de dados. Mas para fazer isso, ele vai precisar do nosso factory, que dentro do factory vai ter o get connection factory, e dentro do connection factory vai ter o método get connection. Aqui ele está pegando a conexão com o banco. Aí eu crio três constantes, que vai ser o servidor, o usuário e a senha. Eu podia passar direto, mas por boas práticas é bom criar 3 constantes e passar aqui. Porque se, sei lá, o usuário consegue, sei lá como, essa linha de comando, ele vai saber a senha do seu... Ele já vai pegar automaticamente a senha do seu banco. Aqui é a parte do Connection Factory. O DAO, cadê o DAO funcionários? O DAO funcionários, os métodos que um funcionário pode fazer. Ele pode adicionar. Aí aqui a parte da conexão, eu estou chamando esse Connection Factory aqui dentro. E cadê? Aqui é a nossa query. Insert o funcionário, aqui é a nossa query, que vai ser mandada lá para o banco. Só que para mandar esse insert, você vai precisar preparar essa linha de código, essa query. E o que é responsável pela essa preparação da query, esse prepare statement. Você vai pegar prepare statements, fazer a conexão com ele e adicionar dados. Preparou, inseriu, você vai pegar dados e passar todos essas setinhas daqui. Então o que dados precisa? Ele precisa de um nome, de um RG, de um CPF, de um CEP, um telefone e um setor. Aí você vai passar tudo isso para cá. Cada um, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um daqui é responsável por essa interrogação. O 1 é responsável por essa, o 2 é por essa e consequentemente. Esse try catch, por que eu preciso do try catch? Quando você vai fazer uma conexão com o banco, você precisa do try catch. O try seria, ele tá tentando fazer, se tudo der certo, ele vai fazer esse try. Se alguma coisa der errado, ele vai partir pro catch, é como se fosse um if else. Ele vai partir pro catch e vai te mandar mensagem, qual é o erro que tá dando. Parte do DAO, agora vamos colocar para rodar. Parte da view, eu falei. Como eu disse, a DAO ela é responsável pelas queries, a factory ela é responsável pela conexão do banco, o controller ele vai partir para toda a validação, o model é o modelo de qualquer objeto aqui, um modelo de funcionário. Aí você vai falar o que o funcionário vai precisar, passar os atributos para ele, e quando eu for criar um objeto dele, você vai ter que passar todos os atributos do funcionário. Aqui a parte da visualização que o usuário tem com o nosso sistema. Vamos colocar para rodar? Eu já vou comentando. Mostrar login. Aqui, como eu disse, aqui é a visualização. Essa é a parte da view. O que o usuário está vendo é aqui a parte da view. A view que é responsável por isso. A parte da validação, vou colocar qualquer dado aqui. Vamos ver se está pegando. Bom, se eu apertar acessar, aqui, login incorreto. Por favor, verifique seus dados. Cadastro negado. O que está acontecendo? Eu estou mandando um dado para o banco, só que ele não está encontrando esse dado.
ele tá falando que não tem nenhum dado, nenhum usuário com esse nome, nenhuma senha com esse nome. Então, vamos mandar ele mandar um campo vazio, para ver se ele dá algum erro no banco. Não. Aí ele já parte para a parte do controller também, que é para ver se os dados estão nulos. Se tiver nulo, ele não vai haver a conexão com o banco, para não ter erro. Aí vai voltar para o usuário, preencha todos os campos. Bom, vamos entrar para ver se está tudo funcionando certinho. Login efetuado com sucesso. Ok. Aqui é a parte do nosso menu principal. Então, o nosso cliente ele tem um menu principal e aqui são todas as coisas que ele pode fazer. Ele pode cadastrar, ele pode ver o estoque dele e ele pode visualizar. O estoque eu vou deixar para o final, que eu vou explicar uma metodologia que o nosso grupo inseriu. Vamos para o cadastrar. Aqui o que ele pode cadastrar? Ele pode cadastrar uma categoria, ele pode cadastrar um cliente, um fornecedor, um funcionário, um produto e um setor. Vamos cadastrar um cliente. Júnior. CPF dele, nosso cliente e o CEP. Aqui eu adicionei uma máscara para o nosso CPF. Ele tem duas vantagens. A vantagem é para o usuário não colocar... Eu dou um limite de caracteres que o usuário pode colocar. E aí ele já manda com esses caracteres para o banco. Então, tipo, o usuário não vai conseguir dar um truncate no nosso banco. Salvar. Cadastrado com sucesso. Tá, aqui a gente cadastrou o cliente. Pronto, cadastrou o cliente. Vamos ver se está funcionando a partir do... Eu vou deixar esses campos nulos. Vamos salvar e vamos ver. Ó, preencha todos os campos. Essa parte é para quê? Para não voltar nenhum campo nulo. Se voltar algum campo nulo pro banco, ele vai dar um erro. Aí, vamos voltar e vamos visualizar esse cliente que a gente cadastrou. Deixa eu excluir esse, deletar. Neymar Júnior, a gente cadastrou aqui, ó, Neymar Júnior. O que a gente pode fazer com esse dado? A gente pode deletar ele. E a gente pode atualizar ele. Lucas Lima. Vamos colocar Lucas Oliveira. E aqui já vem com o código dele. O código dele é 35. Eu deixei nulo para o usuário não poder mudar aqui. A gente já tira essa margem de erro. Salvar. Alterado com sucesso. Ok. Vamos voltar. Vamos ver, visualizar. Visualizar. Cliente. Lucas Oliveira. Agora, outro método outra coisa que o usuário pode fazer, ó. Vamos cadastrar um funcionário. Opa, tô na parte de visualizar. Cadastrar um funcionário. Um funcionário, vamos colocar um nome fictício. Pensar. João. Eita. Paulo. Colocar o CPF dele. João Paulo. Colocar um RG para ele. Um CEP para ele. E o telefone. Vamos falar qual categoria ele vai ser, esse funcionário, em qual categoria ele vai trabalhar. Essas são as categorias que ele pode trabalhar. E o que eu podia fazer aqui, em vez de colocar um combo box, eu podia colocar um controle giratório, que aí eu delimitava. Aqui tem 6 categorias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorias. Colocava, começar no 1 e o funcionário pode cadastrar até 6. Só que qual seria o erro? O erro é que se eu colocasse isso, eu ia ter que estar puxando pelo ID direto. E qual é o usuário que ia ter que decorar qual é o ID de cada uma? Tipo, higiene ou ID 3. Então aí já fica essa parte complexa para o usuário. Então eu já tirei isso, aqui já está listando todos os nomes e está puxando pelo ID de cada um. E qual seria outro erro? Porque não ia ficar uma coisa dinâmica. Então no código eu coloquei lá, eu delimitei para o controle giratório de 1 até 6. Qual seria o erro? Se eu colocasse mais categorias, vamos voltar aqui, cadastrar, cadê setor? Categoria, vamos, teste.
salvar. Cadastrado com sucesso. Vamos voltar. Vamos visualizar para ver se cadastrou. Teste. Vamos voltar. Funcionário. Na parte de cadastro. Cadastrar funcionário. Ó, já puxou aqui automático. Ficou uma coisa mais dinâmica. Se eu colocasse até o 6, eu ia ter que pegar, ia ter que ir lá no código de novo e delimitar. Ah, não. Agora vai ser categoria, vai ir até o 7. Aí eu ia ter que ir lá no código, tirar do 1 e do 1 até o 7, não do 1 até o 6. Então ficou mais dinâmico, já vai automático essas coisas. Vamos apagar esse teste. Visualizar, categoria, teste, deletar. Vamos voltar. Bom, a gente já viu a parte de cadastrar. Ele pode cadastrar tudo isso. Aqui é o fornecedor, cadastrar produtos. Vamos cadastrar shampoo. Shampoo, data de validade dele, 2020, do 9, do 10. A quantidade que a gente comprou do shampoo foi 200 unidades. 200 unidades. O preço unitário dele vai ser R$15. Qual o fornecedor? Aqui eu já coloquei. Qual o fornecedor do shampoo? O fornecedor do shampoo vai ser a Yara da Silva. Eita. Yara da Silva. A categoria dele é alimento? É bebida? É higiene pessoal? É limpeza? Bebida alcoólica? Perecíveis? Aí você já escolhe. Vai ser higiene pessoal. É shampoo e higiene pessoal. Vamos salvar. Cadastrado com sucesso. Vamos visualizar os nossos produtos. Aqui são todos os nossos produtos. Shampoo. Shampoo já estava até cadastrado. Vamos deletar esse. Deletar. Voltar. E eu deixei o último, o estoque. Pois a gente colocou duas metodologias ágeis para o estoque dele. Bom, o cliente ele colocou bastante em pauta que em questão do estoque ele não era uma coisa dinâmica. Para isso a gente colocou a listagem do estoque com o código, o nome do produto, a data de validade dele, a quantidade dele e qual é o fornecedor desse produto. E colocamos duas metodologias ágeis, que é o PEPS e o EPS. PEPS é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então a gente vai ver o primeiro lote que entrou e vai vender ele primeiro. O EPS vai ver o último estoque que entrou e vai vender ele primeiro. Quais as funções desse método? O bom dele é porque você vai checar em questão de validade. O PEPS é para produtos perecíveis. Então, o primeiro que entrou a gente vai tentar vender primeiro, em questão de validade dele, para não perder mercadoria. O EPS é em questão de produtos que a longo prazo ele vai adquirir mais valor. Um exemplo disso é a champanhe. Quanto mais o vinho, quanto mais tempo ele tem, mais caro ele vai ficar. Então esse a gente vai querer guardar no nosso estoque. O EPS. Aqui, os produtos que tem mais tempo, como o vinho, Cavalo Branco, a Jack Daniels. E o PEPS, os produtos perecíveis que vai tentar vender primeiro. Essas são as metodologias ágeis que a gente colocou para o nosso estoque. Bom, esse é o sistema que a gente desenvolveu, o cadastro dele, o estoque dele e visualizar todas as nossas funções que o usuário tem. Bom, esse é o nosso sistema que a gente desenvolveu. A gente solucionou todos os problemas, sendo todos os problemas do nosso cliente. O cliente vai poder cadastrar os produtos dele, as categorias dos produtos, os clientes, ele vai poder cadastrar o fornecedor e o funcionário. Sendo esse problema dele, ele pode visualizar tudo isso que ele cadastrou e o mais importante para ele, que ele colocou mais em pauta, como eu disse, o estoque dele. A gente colocou duas metodologias em questão de vencimento e a gente listou tudo e colocou o fornecedor dele. Então ele já vai ter o fornecedor, ele vai ter um telefone, visualizar o telefone, que ele estava colocando bastante em pauta, que ele não tinha comunicação com o fornecedor.
E o funcionário, ele vai poder ver todos os funcionários dele. Então ele vai ter um controle maior sobre o mercado dele.